Vamos mergulhar hoje numa das travessias de rio mais dramáticas e, por que não dizer, impossíveis da história. Um momento que realmente definiu o destino de toda uma nação. Para a gente entender o cenário, a história começa diante de um obstáculo que parecia intransponível. O Rio Jordão, naquela época do ano, a época da colheita, estava em plena cheia. Ele transbordava violentamente. Ou seja, para a nação de Israel, uma travessia natural era simplesmente impossível. Não tinha como. Imagina só, depois de décadas vagando pelo deserto, os israelitas estão ali, na fronteira da Terra Prometida. Finalmente. Mas tinha esse rio. Um rio furioso, que se colocava como a última grande barreira física entre eles e o cumprimento de uma promessa de gerações. E aí, diante de um problemão desses, o líder deles, Josué, recebe e repassa uma série de instruções bem incomuns. Nada do que se esperaria numa situação de crise como essa. O plano não era uma estratégia militar, nem um projeto de engenharia, nada disso. Era um processo de 4 passos muito claros. E todos eles giravam em torno de reverência, de pureza e de seguir um objeto sagrado, a Arca da Aliança. E aqui tem um detalhe fascinante. As próprias instruções parecem reconhecer o medo do povo. A ordem de seguir a arca vinha como explicação. Eles iam por um caminho que nunca passaram antes. A arca, então, seria a guia visível para um território totalmente desconhecido. E tudo, absolutamente tudo, girava em torno desse objeto. Para se ter uma ideia, a arca é mencionada 16 vezes só nos capítulos que narram esse evento. Então, para a gente desvendar essa história, é fundamental entender o que era a Arca da Aliança. A arca não era só uma caixa, sabe? Ela era a representação física, palpável, da presença de Deus ali, no meio do povo. Era o símbolo da justiça e da misericórdia dele. E era ela que deveria ir na frente, liderando o caminho. E tinha outra ordem. O povo devia manter uma distância de uns 2.000 côvados, o que dá mais ou menos 900 metros, da arca. Isso servia para 2 coisas. Primeiro, era um espaço de reverência. E segundo, uma razão bem prática. Com essa distância, todo mundo, naquela multidão enorme, conseguia ver a arca claramente. Ninguém perderia a guia de vista. E é aqui que a tensão da história chega no seu ponto máximo. Os sacerdotes que carregavam a arca recebem uma ordem final, e uma ordem assustadora: caminhar direto para dentro daquele rio furioso. É o momento da verdade, um ato de fé puro que desafia toda a lógica, todo o instinto de autopreservação que a gente tem. E no exato momento em que os pés deles tocam a beirada da água, o milagre acontece. O fluxo do rio é simplesmente interrompido. As águas que vinham de cima pararam, se acumulando como uma muralha. A escala do que aconteceu aqui é impressionante. O rio não foi represado ali na frente deles. A água se acumulou a 32 quilômetros de distância, rio acima, num lugar chamado Adã. Isso abriu um caminho largo e completamente seco para a nação inteira atravessar. Esse evento cria um paralelo muito poderoso. O milagre do Jordão serviu para validar a liderança de Josué para uma nova geração, da mesma forma que a travessia do Mar Vermelho tinha feito por Moisés 40 anos antes. Um era para a geração que fugia, este para a geração que conquistaria. Mas, afinal, qual era o verdadeiro propósito disso tudo? Essa travessia foi muito menos sobre logística, sobre como cruzar um rio, e muito mais sobre as mensagens poderosas que ela transmitiu. Então, o que a travessia provou? Primeiro, ela confirmou Josué como novo líder. Segundo, provou que o Deus vivo estava com eles. Terceiro, demonstrou o poder de Deus sobre a natureza, bem diferente dos ídolos sem vida de Canaã. E mostrou que Deus abre caminho onde parece não existir nenhum. E talvez o mais importante, reforçou que a ação divina muitas vezes requer um passo humano de fé. Alguém teve que molhar os pés primeiro. E assim, essa história tão antiga sobre enfrentar uma barreira impossível nos deixa uma questão que atravessa o tempo, uma reflexão que ecoa até as nossas próprias jornadas.